vocês aqui. Vamos ao recadinho. Todos os sábados, às 8 horas, no canal Facebook da Tatiana, temos o programa Caminho da Luz. Hoje o Ronce estava lá, o nosso amigo Edson estava também. Mais detalhes no mural, os próximos aqui. Então dá para sintonizar, procurar no Facebook da rádio. Muitas reflexões hoje, foi muito interessante, hein? Temos as evangelizações, informações para procurar o pessoal da casa. Lá no mural tem mais detalhes, aqui é só para vocês dar uma olhadinha rápida. Toda quinta-feira, estudo do Livro dos Espíritos. O curso é aberto para todos, podem vir. Não tem época para entrar isso aí, tá? Interessante é começar e seguindo todos juntos, mas pode ter momentos. Se tiver algum conhecido, pode vir, que é muito interessante esse estudo. Estamos na campanha do Abrigo Nosso Lar. Estão precisando de arroz, feijão, sal, açúcar, papel higiênico. Pode trazer aqui que nós encaminhamos, tem quem leva lá, nós encaminhamos para lá, tá? Evangelho no Lar, pela Facebook do CETEC, tá? Toda terça e quinta, às 5 horas. Quem sintonizar no Facebook do CETEC vai estar ali, está Roberto, que é o que faz a transmissão. Muito gostoso. Olha, terça-feira e quinta, terça-feira, principalmente antes da palestra, já vim uma sintonia bem gostosa, hein? Estamos na reta final da massa, gente. Estamos quase conseguindo a nossa meta de 500 mais aí. Estamos batendo na trave. Quem não pegou, tem a oportunidade ainda de pegar. Tá? Até terça-feira a gente encerra as vendas. Na quarta, temos que passar a soma para o pessoal fazer a massa para nós, senão não dá tempo de entregar. Então vamos lá, falta pouco, hein? R$32, o que olha, quando tem mais informação lá. Qualquer trabalhador está vendendo carnezinho, massa deliciosa, hein? Eu peguei um 5. Vou comer sozinho. Chama já a palestra na terça-feira, terça foi a Bíblia, e temos todos esses outros aqui, ó. As de sábado, hoje nosso amigo André já está presente. Semana que vem outro tem José e Lux, também detalhes no mural. Terça agora, o João. Não tem um tema aqui, mas tenho certeza que a palestra dele é muito boa. É boa, né? Muita lá, já tem que. Eu não assisti ainda. É por peso, é bom. Ah, tá. Entendi. Hoje do André. Também tive a informação que a palestra dele é maravilhosa. Hoje estamos todos aqui para contemplar a palestra dele. Tenho certeza que vai trazer muitos ensinos para nós aí. Vamos ao sorteio do livro. 27. André, por gentileza, do 1 ao 27, 12. Você? Olha, tá precisando ler bastante, hein? Do 1 ao 27. 27. É o Nilson que chegou por Ô, Nilson. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu trouxe para. Então, do 1 ao 27, Nilson. De 1 ao 27? 1. Primeiro que entrou. Tá aqui nossa amiga. Vê se você tem esse livro. Tem muito livro que eu sei. Não tem? Então, tá aí. Vamos todos fechando nossos olhos, sintonizando nosso Mestre Jesus, permitindo que essas músicas, essa luz penetre nosso ser, nos acalmando. Vamos mentalizando a música. Esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração.
sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim, vamos serenando nosso espírito, calmando nossas intenções. Nós estamos recebendo da espiritualidade pedido de orações pelo mundo, pela paz do mundo, porque estamos num momento muito conturbado, muito aflitivo, onde os espíritos não muito esclarecidos estão forçando a barra e acontecendo essas coisas todas que nós estamos vendo por aí. Então a espiritualidade nos pede que nos unamos em prece o mais possível, todo dia, de manhã, à tarde, à noite, para que a espiritualidade maior tenha forças para poder combater essas influências maléficas. Então nós vamos adotar a partir de hoje, quem assistiu o Evangelho comigo quinta-feira já participou também, nós vamos fazer uma prece pela paz do mundo em todas as aberturas. Vamos ter isso como norma para que a gente ajude da melhor forma possível a espiritualidade a reerguer esse mundo, embora seja de provas e expiações, mas não precisa ser tão atribulado dessa forma. Então eu convido a todos, acredito, nós fizemos isso meio correndo, gente, acredito que dê para ler, aqueles que conseguirem ler, acompanhem comigo em voz alta, pausadamente, não tenhamos pressa, pensando em cada palavra, emitindo esse pensamento, que nós temos essa força. A cada pensamento que nós temos, nós emitimos uma forma de pensamento que vai ajudar, vai ter luz, vai ter vibração. Então vamos todos nós, pela paz do mundo, para acabar com a guerra. Senhor Jesus, meu caminho, minha verdade, luz das nossas vidas. Nesse momento, entregue o meu coração para rogar por toda a humanidade. Que seja presença em lugares onde há guerra, a paz dos inocentes, a crueldade dos homens, e derrame a glória sobre todas as nações. Em meio a tanta dor, sofro com a dor do corpo. Por isso lhe peço, ó Jesus, toque os corações mais petrificados, que a tua santidade transforme a maldade em bondade, desistência em esperança, na escuridão em luz e a morte em vida. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai pela ignorância dos causadores da guerra, que a tua compaixão transforme os corações dos opressores. Querida Mãe, pelo poder que há na oração, peço-lhe, como um filho que precisa do colo, abrace a humanidade, acolha as necessitadas, interceda para a misericórdia aos que estão como a mim. Que a paz seja nos corações da humanidade, por hoje e sempre. Amém. André, a casa é sua. André, pode ficar à vontade. Bem com essas informações que você tem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro dia que nós estamos presentes nessa casa,
nosso trabalho, na casa. E o maravilhoso é sempre o Evangelho de Jesus. Maravilhosa sempre é a mensagem. Nosso papel é único e exclusivamente não empurcalharmos a mensagem. Nosso papel é nos apagarmos para que o Evangelho de Jesus verdadeiramente preencha as nossas carências. Sobretudo nesse momento tão atribulado pelo qual passa o planeta, não é? Dessa forma nós agradecemos aos guias da casa, à diretoria, aos trabalhadores, a pessoa que o senhor está olhando, pelo convite. A nossa intenção é que honremos o Evangelho de Jesus e honremos as décadas de portas abertas desse Santo Espírito. Chico, cadê Jesus? Anda, Chico, diz para nós, cadê o Cristo? Fizeram essa pergunta certa vez ao médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Eu creio, eu sinto que Jesus está na terra. Eu creio, eu sinto que Jesus está perto de nós. A despeito da incalculável distância moral que nos separa de Chico Xavier, confessamos que o nosso entendimento é idêntico ao dele. Também entendemos que Jesus está na terra. É fé, André? Talvez alguém pergunte. Não. É certeza doutrinária. O perispírito, que é o corpo semimaterial que envolve o espírito e dá forma a esse nosso corpo material, nós não nos aprofundaremos no tema, com absoluta certeza. Às quintas-feiras à noite, no estudo do Livro dos Espíritos, o tema é abordado. O nosso perispírito, ele possui diversas propriedades. E uma dessas propriedades é a expansibilidade. O nosso perispírito se expande. Se expande em função de quê? Em função da moralidade do espírito. Quanto mais moralizado for o espírito, maior é a expansibilidade do seu perispírito. Jesus Cristo, criatura de moral absoluta. Portanto, perispírito de expansibilidade absoluta. A doutrina nos diz também que o poder de irradiação do pensamento do espírito é diretamente proporcional à pureza desse espírito. Quanto mais puro for o espírito, maior o poder de irradiação do seu pensamento. Jesus Cristo, criatura absolutamente pura. Portanto, o poder de irradiação do seu pensamento é absoluto. Pelo raciocínio lógico e pela conclusão lógica, que é o convite da doutrina espírita, nós estamos contidos no pensamento e no perispírito de Jesus. Jesus nos envolve. Jesus nos contém. Jesus nos conhece. Qual que é o nome da senhora? Dona Rosa Maria. Jesus Cristo conhece a senhora. Se nós perguntarmos, Jesus sabe da Dona Rosa? Ele vai dizer, sei. Eu sei das angústias dela. Eu sei dos sofrimentos. Eu sei das expectativas. Eu sei das alegrias. Jesus nos conhece. Não faria sentido se hoje, depois de tudo, ele não estivesse conosco. Ainda no ventre de Maria, ele foi levado à casa de Isabel, que gestava João Batista. Maria, quando tua voz chegou aos meus ouvidos, a criancinha em meu ventre saltou de alegria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus atendeu o apelo do pai sofrido e tocou nas mãos da filha de Jairo. Menina, levanta. Jesus pôs fim ao cortejo fúnebre
do filho da viúva na cidade de Naim. Menino, levanta. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, nosso irmão estaria vivo. Marta, Maria, levem a sepultura. Nós, Jesus, levem a sepultura. Rolem a pedra. Jesus, o mal cheio, rolem a pedra. Lázaro vem para fora. Nada impede a ação transformadora de Jesus. Nem ventre, nem leito de dor, nem sepultura, nem cova. Jesus transforma vidas de nascituros, de moribundos, de insepultos e até de putrefeitos. Ele há também de transformar a nossa, se nós nos colocarmos em posição, se nós com sinceridade rogarmos esse auxílio. Sintonia, a doutrina nos explica. A Dona Neuza é a dirigente da tarefa de quarta-feira, lá no Teresa de Jesus. Querida amiga, terá eternamente nossa gratidão, pois foi a primeira pessoa que na cidade de Jaú nos deu oportunidade de trabalho. Ela e a Rosalda na casa. Nossa gratidão a duas. Dona Neuza, sabendo que as nossas humildes reflexões são trabalhos autorais, certa vez pediu assim: André, fala sobre Jesus. Eu falei: Dona Neuza, na verdade eu não falei, eu só pensei. Dona Neuza, se a senhora fosse minha amiga, a senhora não pediria isso. Não se pede para alguém considerado amigo falar sobre Jesus. Nós não temos condições de falar sobre Jesus. É humildade? É falsa humildade? Não. É o entendimento de Emmanuel na obra O Consolador. Nós não temos condições de fazer um estudo psicológico da figura de Jesus Cristo. Nós não podemos comparar nosso Senhor à humanidade. Portanto, pensei eu, não vou falar sobre Jesus. Mas, se nós fôssemos falar sobre Jesus, haveríamos de começar falando sobre projeto reencarnatório. Projeto reencarnatório é o processo pelo qual todo espírito passa, atuando com maior ou menor influência, a depender do grau evolutivo e do grau consciencial. Essas crianças que estão na evangelização da casa, elas nasceram após o nascimento dos pais. Portanto, houve um projeto reencarnatório. Para que hoje elas tivessem que ouvir falar de Jesus, precisaram aguardar o nascimento dos avós, dos pais, o crescimento do pai, o crescimento da mãe, o matrimônio, não importa, para que isso é um projeto reencarnatório. O projeto do Cristo foi encarnatório, porque o Cristo na Terra viveu apenas uma vez. Então, é um projeto de encarnação. Chico Xavier afirmava que o projeto do Cristo levou no mínimo 4.000 anos. 4.000 anos, será? Faz sentido? Para que gente medíocre como nós passamos 40, 50, 60 anos. Uma criatura perfeita. 4.000 anos passa a ser pouco, não é? Muito bem. Mas por que 4.000 anos? Nós precisaríamos falar, se fôssemos falar de Jesus, de astronomia. No livro A Gênese, capítulo 6, uranografia geral. Uranografia é sinônimo de astronomia. Então, o capítulo 6 fala de astronomia. Galileu Galilei, através de uma psicografia de Camille Flammarion, ele afirma que todos os astros são interinfluentes. Tudo que existe no universo é interinfluente. Tudo influencia em tudo. O Sol influencia no grão de areia? Sim. O grão de areia influencia no seu tênis? Sim. Tudo no universo é interinfluente. De formas que nós desconhecemos. Mas essa é a verdade. Muito bem. Doutrina espírita deve necessariamente caminhar
ao lado da ciência. E hoje, pesquisadores americanos, universidade chamada Notre Dame, tem no Google, basta pesquisar. Eles afirmam que a estrela de Belém nada mais foi do que uma conjunção planetária. Um alinhamento entre o Sol, Júpiter, Saturno e a Lua. Raríssimo. Acontece pouquíssimas vezes. Muito bem. Astronomia e doutrina espírita. Faz sentido. Se nós buscarmos em obras seríssimas, Humberto de Campos, Voltaire, Irmão Jacó, Cidade do Além, André Luiz, pelo Chico Xavier, e Emmanuel afirma assim, também na obra Consolador. A pergunta feita a ele foi o seguinte: Emmanuel, os astros influenciam na vida do homem? A pergunta é direta. Não cabe, pode ser que sim, pode ser que não. Os astros influenciam na vida dos homens? Emmanuel responde: o campo magnético dos planetas e as conjunções planetárias, os alinhamentos, interferem na estrutura celular, na formação dos órgãos e no nascimento dos homens na Terra. Portanto, faz sentido que tenham esperado um determinado alinhamento de planetas sabidamente mais evoluídos que a Terra, para que eles, em linha reta, influenciassem a Terra, tornando a psicosfera da Terra, tornando o ambiente da Terra um pouco mais suportável para que Jesus aqui vivesse. Ramatiz, na obra O Sublime Peregrino, afirma que se criou um rio fluídico desse alinhamento. E esse rio fluídico fez com que a energia da Terra fosse melhor, permitisse que Jesus aqui estivesse. Se nós fôssemos falar de Jesus, nós precisaríamos falar de costumes, de sociedade, de família. Do que adiantaria vir à Terra um espírito puro, trazer a boa nova de Deus amor, de Deus misericórdia, de Deus Pai de todos, se não houvesse na Terra um povo capaz de receber a mensagem? De que adianta nós levarmos uma mensagem se não há entre os que a ouvem aqueles capazes de entendê-la? Havia na Terra, nesse contexto planetário, esse povo, o povo hebreu, que já era um povo monoteísta. Jesus nasce entre o povo hebreu. Entre o povo hebreu, qual a tribo capaz de oferecer pais que tivessem condições genéticas de doar material para que Jesus produzisse por si mesmo um vaso orgânico suficientemente saudável? A tribo de Davi. Estudos apontam, até mesmo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec faz uma breve explanação a respeito dos nazarenos. A tribo de Davi, por questão de costumes e de geografia, era das tribos a que tinha a melhor condição de vida. Se alimentavam melhor e viviam com mais simplicidade. Portanto, geneticamente, existia entre os seus habitantes aqueles capazes de oferecer melhores condições para o espírito crístico. Muito bem. Dentre a tribo de Davi, quem seria pai? Quem seria mãe? Quem seria capaz de dizer: eu tenho condições morais e genéticas de doar o que há de melhor para essa terra? José já era viúvo. Ele havia perdido uma esposa chamada Débora, que já tinha 5 filhos. E por direito tribal, ele vai ao templo de Jerusalém e solicita que lhe seja designada uma nova esposa. Eu sou da tribo de Davi,
estou viúvo, preciso de uma esposa. Maria vivia dentro do templo de Jerusalém. Ela era órfã. Já havia perdido o pai Joaquim e a mãe Ana. E também, por direito tribal, vivia dentro do templo, junto a um grupo chamado Virgens de Sião. Meninas órfãs que tinham por finalidade cantar e recitar salmos de Davi nas celebrações do templo. Maria é a menina designada a ser a nova esposa de José. Por que Maria? Por que Maria? André Luiz, na obra Evolução dos Mundos, afirma que para um espírito dessa magnitude é necessária uma mãe cuja mente seja suficientemente sutilizada. A palavra é essa. Para espírito dessa envergadura, é necessária uma mãe cuja mente seja suficientemente sutilizada. Para quê? Para que o espírito, para que Jesus plasme o próprio corpo. Para que Jesus interfira nas essências cromossômicas. Para que Jesus verdadeiramente construa o próprio corpo. Falamos de sociedade, falamos de família, falamos de pais, na intenção de não falarmos de Jesus, porque segundo Emmanuel, não nos cabe falar de Jesus. Falamos tudo isso na hipótese de, se porventura fôssemos falar. O que nós podemos fazer verdadeiramente, e aqui nós fazemos nossas as palavras do Sr. Adalberto. Ontem no estudo, Sr. Adalberto, às sextas-feiras à noite, nós temos um singelo estudo de obras psicografadas por Chico Xavier, na natureza de Jesus. E foi um entendimento concorde, simultâneo. Todos nós, angustiados, sentindo uma necessidade muito maior do que a habitual de Evangelho, de Jesus, de oração, de sintonia em boas coisas. Nós estamos sentindo, de forma subjetiva e inconsciente, o que acontece na vida. Portanto, se nós não podemos e não nos atrevemos a falar de Jesus, nós podemos e fazemos, muita gratidão a Deus, é refletir a respeito do benefício que nos traz a presença de Jesus no planeta. O quão bem nos fez Jesus ter se sacrificado e ter vivido entre nós. O quão bem nos faz o exemplo de Jesus nas nossas vidas. O quanto de coragem Ele nos dá, o quanto de paciência, o quanto de compreensão, o quanto de tolerância. Se nós lermos a obra Paulo e Estevão, o Espírito Emmanuel, né, Chico Xavier. No final da obra, Paulo, já preso em Roma, ele é encarcerado e já tem a notícia que na manhã seguinte será executado. E assim foi. Amanheceu o dia, os responsáveis pela sua execução o buscam na cela. Saia da cela. Paulo, de forma tranquila, de forma humilde, sai da cela. Tem as mãos amarradas, segundo a obra, com cordas muito grossas. Cosquem-lhe na cara diversas vezes. Colocam em uma charrete, uma carroça, que fazia vezes um camburão. E é levado pela Via Ápia. Via Ápia era uma estrada muito importante para o Império Romano naquela época.
levava a diversas direções, sobretudo do Oriente. Talvez porque morresse muita gente na época, ao lado da Via Láctea, existiam inúmeros cemitérios. Chegado a determinado cemitério, o comboio para, a ordem vem, desça. Paulo desce, recebe a ordem, dê 20 passos até ali, possivelmente cemitério adentro. O que diz Emmanuel? E é aqui que nos interessa. Paulo caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus. Você quer que eu dê 20 passos até ali, para que você me mate? Eu até dou. Mas primeiro, no íntimo, eu vou me recomendar a Jesus. Eu vou entregar o meu coração e o meu destino a Jesus. E diz a obra que Paulo dá os 20 passos. Pare, Paulo. Curve-se. Vai receber a espada sobre o pescoço do perdedor. Paulo, curvado, percebe que o algoz, que o carrasco, treme com a espada nas mãos. Treme em função da galhardia, da fibra moral, da altivez do espírito, daquele que está ali. O carrasco não estava acostumado a matar pessoas tão divinas. Como que é o nome desse homem? Blane, Dona Blane. Se fôssemos eu e a senhora, mãos amarradas, rosto empapado de catarro, curvados, olhando o fio da espada, se nós dois percebêssemos que o carrasco vacilava, titubeava, indeciso, com medo, a senhora eu não sei. Sabe o que eu diria para ele? Eu estou vendo que você está indeciso. Você não quer deixar para lá? Você não quer pensar melhor? Eu não tenho pressa de morrer. Deixa para amanhã. Me leva de volta. Eu passo mais uma noite na cela. Amanhã novamente você exposta na minha cara. Amanhã novamente eu dou um passeio de charrete. Amanhã você me mata. Eu diria isso. A senhora, não sei. Sabe o que o Paulo disse? Curvado, mãos amarradas, olhando para a espada. Não tremai. Cumpre com tua obrigação até o fim. Eufemismo. O que ele disse foi: me mata. De fato, morreu. E narra a obra que após a morte, logo ali fora do corpo, encontrou o abraço de Ananias, sentado à sombra de uma árvore. Vem, Paulo, vamos ao encontro de Jesus. Eu não sei se alguém aqui é de São Paulo. Alguém aqui é de São Paulo? Conhece São Paulo, a capital? Cidadão Verano, não sabe. Existe uma praça lá chamada Praça da Bandeira. Eu sei. Perto da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje existe na Praça da Bandeira um edifício chamado Praça da Bandeira. Mas esse nome é atual. Na década de 70, o nome desse edifício era Joelma. Edifício Joelma. 1º de fevereiro de 1974. No 12º andar, se inicia um incêndio. Um aparelho de ar-condicionado. Não como aquele. Eles são muito modernos. Mas um aparelho de ar-condicionado.
Inicia-se um incêndio no 12º andar, sexta-feira, chuvosa, 8h40 da manhã, no desespero. Hoje, a perícia aponta que do 12º andar ao 25º, o fogo levou 5 minutos para chegar. O fogo consumiu um andar a cada 30 segundos. Isso nos dá a ideia do quão poucas foram as chances de sobrevivência daqueles dias. Muito bem. 187 pessoas perderam a vida naquela manhã. Ou por intoxicação, ou carbonizadas, ou pela precipitação, perderam a vida. André, que assunto fúnebre. Para que falar disso? Se não fossem as mãos abençoadas de Francisco Xavier, nós não teríamos o conhecimento de testemunhos dignos do círculo romano. Testemunhos de fé, de resignação diante do sofrimento. Em função do quê? Em função da fé em Jesus. Volquimar Carvalho dos Santos, moça jovem, 22 anos, trabalhava no 25º andar. Todo o prédio era ocupado por um banco, Crefiçu. Narra Volquimar, pela mão de Chico Xavier, a obra é Somos Seis, caso alguém tenha interesse. A obra Somos Seis. Narra que quando ela e os colegas tomaram conhecimento do incêndio, não havia mais o que fazer. Já era tarde. Naquela época não havia portas corta-fogo. O Corpo de Bombeiros passou a exigir esse equipamento a partir do incêndio do Joelma e do Andraus. Foi naquela. O Andraus acho que foi em 72, talvez. Irani também. Não é? Irani. Foi na Avenida São João. Com certeza. Não tinha o que fazer. Tentaram descer. Não dá. Tentaram subir o terraço. Heróis da polícia militar se precipitando em helicópteros para tentar fazer alguma coisa. Não tinha como chegar em terraço. Diz ela, entendi tudo e orei. Orei como nunca. O entendi tudo é um eufemismo. A espiritualidade, isso é muito comum nas obras dos espíritos, quando relatam o episódio do desencarne e o pós-morte aos pais. Espírito algum vai falar para uma mãe: mãe, quando eu morri, foi assim. Mãe, a minha morte foi assada. As pessoas não machucam o coração de uma mãe dessa forma. Muito talvez em função da orientação dos guias. A espiritualidade se vale de eufemismos. Entendi tudo. Tudo o quê? Eu entendi que eu ia morrer. Eu entendi que eu iria morrer e orei. Orei como nunca, diz ela. Relembrando toda a vida em um só momento. Pois os minutos de expectativa eram prolongados momentos de expectativa cada vez menor. A expectativa era cada vez menor, porque a morte chegava a 30 segundos por andar. Diz ela, Volquimar, Deus te abençoe. Procurei esquecer as palavras de desespero em torno e me lembrei de nossas conversas sobre Jesus em casa. Essa postura de prece e aceitação me colocou em posição de ser socorrida. A tudo, minha mãe, afirma ela. Eufemismo novamente. A tudo o quê? A morte por carbonização encolhida no canto de uma sala de um prédio em chamas. A tudo eu atravessei com a prece no coração. A prece no coração, em
função da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Finaliza ela dizendo assim: um brando torpor me invadiu. E coloca reticências. Vejamos o carinho da espiritualidade para conosco nos nossos momentos de angústia e sofrimento. Um torpor qualquer invadiu o Boquimar. Foi um torpor de qualquer jeito? Foi um torpor tanto faz, tanto fez? Foi um torpor, sentiu, não sentiu o problema dela? Foi um brando, um carinhoso, um afetuoso, minha filha dorme. Dorme com carinho. Talvez não, com certeza, seu Roberto, nós aqui no Brasil não estejamos enfrentando a morte que vem pela frieza de uma lâmina de espada. Nós aqui, graças a Deus, não estamos enfrentando a morte a fogo e arma, não estamos enfrentando a morte queimados, mas, com absoluta certeza, cada um de nós enfrenta também as suas dificuldades. Não é? A lâmina fria do desemprego, do desamor, do abandono, da doença, a previsibilidade da morte, ainda que não seja pelo fogo que vem, mas talvez seja pelo câncer que funciona. Se nós enfrentarmos todas essas questões com a mesma galhardia, com a mesma coragem, com a mesma resignação, não os santos, porque dos santos nós estamos distantes, mas com essas mesmas qualidades e competências emocionais, psíquicas e espirituais de pessoas como nós. Boquimar não é um espírito de primeira ordem, é gente como a gente, é terráqueo, está aqui. Ou seja, é possível enfrentar as dificuldades, é possível enfrentar as dores, é possível enfrentar as mazelas, as desgraças, com o sofrimento envolvido em acalanto, em brando, amor. Desde que nós criemos canais para que a espiritualidade nos assista. Eles estão conosco o tempo todo. Como a dizer, estenda a sua mão, eu te ajudo. Boquimar afirmou: a minha postura de aceitação e prece me colocou em posição de ser socorrido. 187 óbitos naquele sinistro. Podemos afirmar doutrinariamente que foram 187 desencarnes completamente diferentes uns dos outros, em função do merecimento, em função da necessidade e também em função do posicionamento psíquico de quem ele estava. Nós agradecemos a oportunidade de estar nessa casa, pedimos desculpas porque com absoluta certeza não alcançamos a expectativa de todos, mas como nós dissemos no início, a nossa única e verdadeira intenção é não emporcalhar a mensagem, é não emporcalhar o Evangelho e é não emporcalhar a doutrina dos Espíritos. Nossa gratidão eterna a Allan Kardec e a Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado. Nesse instante nós confiemos os nossos pensamentos a Deus, confiemos os nossos pensamentos
nossos pensamentos aos guias da casa, aos trabalhadores, aos espíritos que aqui estão, desejosos de nos auxiliar. Porque em nos auxiliando, eles trabalham para Jesus. E tudo que nós desejamos, eles e nós, é trabalhar para Jesus. Portanto, que não nos falte ao longo da semana o empenho, a disposição, a coragem, para vivenciarmos, na medida do que for possível, o Evangelho de Cristo nas nossas relações. E que essa boa energia que nos envolve nesse instante permaneça conosco ao longo de toda a semana, que nos acompanhe para dentro da nossa casa, que nos acompanhe para dentro do nosso ambiente de trabalho, que se esparja em todos os locais onde nós estivermos, e que seja de maneira carinhosa e especial depositada no coração daquela pessoa com quem nós temos maior dificuldade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor